pedir para você chamar tua mãe urgente, Deus. Não apareceu aqui não. Ele sempre esteve contigo e eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado, e você vai ver, e você vai cantar do outro lado. Amém, gente. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Consegue mandar para mim o título? Tem como mandar 15 vezes até eu conseguir fixar? É porque o título da live é difícil de memorizar, de falar para vocês escreverem. Eu estou pedindo para os meus filhos aqui mandarem para mim. Shalom, gente. Glória a Deus. Já temos 42 pessoas online. Agora foi. Ih, rapaz. Glória a Deus. E bênção. Deixa eu me concentrar aqui que só o Espírito Santo na minha vida. Vamos orar. Senhor, no nome de... Tira o volume. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos a bênção, te pedimos que o arquétipo de Jerusalém seja sobre a minha sala da minha casa agora, seja sobre essa cidade de Teresópolis, que o arquétipo de Jerusalém de controle, de paz, de organização, se espalhe pelo Brasil, pelos 4 cantos dessa terra, e que o céu possa fluir sobre nós, Pai, com a sua graça, com a sua bênção, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Eu vou fazer essa live diferente. Eu já vou abrir aqui para minha convidada especial. Eu vou apresentá-la e vai ser uma live que nós temos que aproveitar cada instante. Deixa eu ver se ela está por aqui. Procurando aqui na minha lista. Achei. Glória a Deus. Gente, vou dar aqui. Seja bem-vinda, Sandra. Glória a Deus. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Ótimo. Faz um favor para mim, gente. Eu quero pedir para vocês fazerem um favor para mim. Escrevam em letra maiúscula assim, Sandra U. Só que como é que escreve o U? W-U. Sandra. Ah, minha esposa conseguiu escrever aqui. Glória a Deus. Gente, orem pela vida da minha esposa, que é uma bênção na minha vida, gente. Ela faz coisas impossíveis. Ó, Sandra U, testemunho e impartição. Para quem não sabe o que é impartição é ativação profética e transferência de unção. Agora você vê, a minha esposa copiou e eu apaguei. Vou botar de novo. Sandra, estou aqui com um grupo de pastores, de apóstolos. Tem gente dos Estados Unidos aqui, o pastor Luiz Reis dos Estados Unidos. Tem gente de vários lugares do mundo e eles vieram para ouvir um pouco do seu testemunho, da nossa história, né? E depois eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Mas deixa eu começar contando um pouquinho da minha parte da história, pode ser assim? Pode, porque eu já estou chorando. Não, eu botei uma música já para te arrebentar logo no começo. Eu falei assim, cara, ele é demais. Ele já começou já. Eu sou ruim. Gente, é o seguinte. Essa live aqui, nós vamos precisar que o tempo nos ajude. Então, eu vou tentar falar bem rápido a primeira parte. Aí a Sandra vai contar a segunda parte. E assim nós vamos desenvolvendo juntos o raciocínio. Tá? Mas é o seguinte. Há cerca de
Quantos anos, Sandra, que nós nos conhecemos? Já deve ter uns 17, uns 16 anos, né? A Rafaela estava com 2 anos, não era? Quando a gente se conheceu? Rafaela estava com 2, hoje ela está com 14, então tem 12 anos que nos conhecemos. Bom, é o seguinte, a Sandra, eu morava num bairro chamado Jardim América, no Rio de Janeiro, e pastoreava. Prestem muita atenção, gente, nessa história, porque é uma história muito emocionante. Muito emocionante. Eu morava num bairro chamado Jardim América, no Rio de Janeiro, e eu pastoreava uma igrejinha no bairro do lado, que chamava Vigário Geral. Bairro que é conhecido mundialmente por causa da chacina de Vigário Geral, por causa do tráfico de drogas, por causa da violência, da miséria, muitas vezes, né? E ali no centro ali do comercial de Vigário Geral, nós tínhamos uma igrejinha chamada Ministério Atos 2, que eu pastoreava. Naquela época, eu morava numa casinha em Jardim América, que era um bairro do ladinho mesmo. E na casa de trás morava a Sandra, que é essa aí, ó. A Yane tá aí? Tá lá fora. Depois ela tem que aparecer aí. O Yang tá trabalhando, né? A Sandra, ela é casada com o Yang. O Yang, ele é descendente de chinês, é um brasileiro descendente de chinês. E na época a Sandra era a Sandra, o Danilo, o filho da Sandra, e o Yang. E eu sempre fui muito tímido para evangelizar. Por isso que eu digo que eu sou profeta, eu sou apóstolo, sou mestre, mas eu sou um péssimo pastor e um péssimo evangelista. Mas toda vez que o Yang saía para trabalhar, o marido dela, ele tem os traços bem chineses mesmo, sabe? E eu falava assim para minha esposa, eu ainda vou ganhar esse Power Ranger para Jesus. Aí no outro dia passava, aí eu falava assim, eu ainda vou ganhar esse Jiraya para Jesus. Aí outro dia passava o Yang para ir para trabalhar, todo dia de manhã, ardia no meu coração, falava assim, e naquela época eu tinha 20 membros na minha igreja, no máximo 15 membros, e eu falava, eu ainda vou ganhar esse Jaspion para Jesus. E me juntando coragem para evangelizar, porque eu nunca fui muito corajoso para evangelizar. E aí a Sandra, um certo dia, ela recebeu a mãe, a irmã, se eu não me engano, na casa dela. Eu sei que tinha a família dela toda. E na hora que a Sandra saiu para almoçar, era um sábado, era um domingo, eles saíram na hora do almoço, saíram de carro para ir para a casa da mãe dela, para algum lugar. Era um golzinho branco que eles tinham. E todo mundo entrou no golzinho, né? A família toda, a mãe dela, a irmã, ela, o filho, o Yang. E eu juntei coragem. Eles moravam atrás da minha casa. Eu juntei coragem, fui até o carro deles e falei assim, oi, gente, tudo bem? Eu sou pastor e eu tenho uma igrejinha ali na Praça 2, em Vigário Geral. Queria convidar vocês para qualquer hora aí no culto nosso. Vocês vão? Aí eles falaram assim, sim, uma hora dessa a gente vai sim, vamos nos preparar. E eu desapeguei. Gente, eu não sei se foi naquele mesmo domingo ou se foi no domingo seguinte. Foi no mesmo domingo. Olha o Tiago Pitinini aí. Tiago Pitinini, que está chegando, apóstolo Tiago, ele é testemunha dessa história, para não dizer que estou inventando aqui, né? Naquele mesmo domingo, gente, a nossa igrejinha pequenininha, humilde, aparece a Sandra, o Yang, a mãe da Sandra, o Danilo e a irmã, sei lá quem, junto um monte de gente. Eu falei, glória a Deus, Deus mandou as almas. Aí vem todo mundo para a igreja, e eu feliz da vida. Sabe como é que é pastor de igreja pequena? Eu fiquei todo animado. E sabe o que aconteceu? No meio do louvor, deu pane no sistema elétrico da igreja e faltou luz. E foi uma vergonha, porque já era um galpãozinho pequeno, não muito confortável, e eu cheio de visitantes. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Socorro, Jesus, me ajuda. Deus me dá uma estratégia. Deus falou assim, manda todo mundo fechar o olho e orar. Enquanto eles estiverem orando, bota as cadeiras no pátio da igreja, no quintal do lado de fora, e faz o culto do lado de fora. Aí eu falei, gente, fecha o olho. Todo mundo fechou o olho, eu falei para os diáconos, bota as cadeiras lá fora rápido. E aí corremos com as cadeiras. Quando o pessoal abriu o olho, já não tinha cadeira, o púlpito já estava lá fora. Aí eu falei assim, olha, comprem refrigerante, sirvam para os visitantes. E para que eles se sintam à vontade, estava muito calor, né? Aí a Aline, né, ia com a bandejinha servindo refrigerante para vocês. Eu falei, vou ganhar essas almas. Eu vou.
Gente, só travou aí, Dai, tá todo mundo assistindo, tenho certeza. Então, o que acontece? Naquele dia, nós estávamos à véspera do encontro com Deus, da visão celular. Né? O encontro, nós tínhamos na nossa igreja um encontro. E nós estávamos, o encontro é tremendo, o encontro é tremendo, o encontro é tremendo, o encontro é tremendo. Aí a Sandra me perguntou, o que é esse negócio de encontro? Eu falei, é um retiro. É um retiro onde a glória de Deus se move, onde é um retiro espiritual. Aí ela falou, pode levar maiô, pode levar biquíni? Eu, pode. Falaram para mim que era um passeio da igreja. Era um passeio da igreja. Menina, vai ter quadra de jogos. Eu fui levada enganada. Porque quem sabe que no encontro com Deus não tem nada disso, né? É só paulada, né? Mas eles foram, a família toda. Quando chegou no encontro, na sexta-feira no Peniel, a Sandra já discerniu que não ia ter brincadeira. E ela ficou furiosa, ela e a irmã, essa aqui, ó, essa aqui que tá aqui embaixo aqui, ó, ficou furiosa, quase endemoniada, irmão, e se trancou no quarto do retiro e falou assim, daqui eu não saio esse final de semana. Ficou rebelde, largou o marido sozinho no encontro do Peniel, o Yang, o marido dela largou sozinho, na sexta-feira à noite. O Espírito Santo pegou o Yang. Uma bola de fogo entrou no peito do Yang. O Yang caiu no chão chorando. Ele não tinha entregue a vida para Jesus. E ele caiu chorando no chão. Ele falou assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou pegando fogo, está queimando. Eu quero Jesus. É a coisa mais linda do Yang, gente. Vocês vão conhecer um dia. Coisa mais linda. E ele, eu quero Jesus. E a mulher no quarto. Aí eu usava um óleozinho da unção que dava um cheiro de mirra no ambiente, e ela falou, eu não vou nesse lugar com esse cheiro de mirra, de macumba, não. Tá me enjoando. Cheiro, tá me enjoando. E ela ficou até domingo trancada no quarto, de tromba, de bico, de cara feia. No domingo ela não aguentou mais ficar no quarto, ela saiu. E era... Oi? De óculos escuros, assistia as ministrações de óculos escuros. Ah, olha aí, ó, essa eu não lembrava. Ela assistia as ministrações de óculos escuros. A Sandra, no domingo, ela saiu do quarto e foi para a sala do auditório. E nós estávamos ministrando sobre batismo com o Espírito Santo. Adivinha o que aconteceu? Quem adivinha o que aconteceu na ministração com batismo com o Espírito Santo? Irmão, a neguinha começou... E nunca mais parou até hoje, irmão. Nunca mais parou de falar nisso. E o pior, ela reclamava do cheiro do óleo. Até hoje, por onde ela anda, o cheiro do óleo segue atrás dela. E aí nós ganhamos esse casal maravilhoso para Jesus. Sabe? Nós ganhamos esse casal maravilhoso para Jesus. E nos tornamos muito amigos. Muito amigos. Porque eu passava uma necessidade financeira muito grande. Na época as coisas também não eram muito fartas para eles. E a gente fazia rodízio de ovo, né? Às vezes, né, Sandra? A gente morava junto, né? Eu batia na casa dela, Sandra, vamos fazer um rodízio de ovo? A gente fazia rodízio de ovo. Ovo frito, ovo cozido, ovo não sei o quê. E isso foi, praticamente, como ela disse, há cerca de 12 anos atrás. Mas depois dali, eles começaram a congregar na nossa igreja, eles tinham um filho adolescente, a gente tinha uma dificuldade, né, de levar o Danilo para a igreja, né? Às vezes ele ia, às vezes ele não ia. E aí começa a história, gente. Já passou 16 minutos, era para ter passado só 10. Vamos ver se a Sandra consegue contar um pouco da história aí. Então, vamos lá. No período em que a gente se conheceu, né, eu estava passando por um momento bem difícil. Meu irmão se encontrava preso e eu vivia aquele período de prisão junto com ele, né? Mas quando a gente conheceu o Atos 2 e que a gente resolveu mesmo firmar na presença do Senhor, e eu comecei a buscar pela vida do meu irmão e pela soltura dele. Foi, assim, uma experiência muito forte que eu tive com Deus. Foi uma das experiências, né? Mas vamos começar por ela. Essa foi
eu buscava pela vida dele, clamava porque ele estava preso, mas eu também não estava na presença do Senhor. Então, quando eu me firmei através da vida de vocês, Deus usou para alcançar nossas vidas, e aí eu comecei a buscar pela soltura dele, porque para mim aquele já não estava fazendo mais bem. E aí eu teve um chá de não foi encontro, conferência de mulheres na igreja, foi a primeira conferência que nós fizemos. E no sábado de manhã era eu que estava responsável pela ministração. Isso na nossa igreja? Na nossa igreja. E o que aconteceu, no momento da ministração, eu ajoelhei e eu chorei na presença do Senhor e eu pedi ao Senhor para que o Senhor o libertasse. Porque eu já não aguentava mais aquela prisão dele. E Deus E nisso, gente, assim, a Sandra está resumindo o que eu pedi para ela resumir, mas se a gente tiver que emendar, a gente vai emendar essa live aqui, embora eu tenha outra 8 horas da noite, mas a gente vai, porque vale a pena registrar isso. Eu estava passando por esse momento dele de prisão, né? O que acontece, gente, é que a Sandra, para quem não sabe, quem tem um filho ou um irmão preso, a mãe sofre muito, a pessoa sofre muito. Por quê? Para visitar a pessoa na cadeia é muito humilhante. É muito humilhante para uma mulher visitar um preso. Então, e desgastante fisicamente. Então, a Sandra, quando ela disse, ela estava presa junto. Então, a nossa igreja começou a orar muito. Algumas vezes a gente até conseguia celular para ligar para ele, né, para o Alessandro. E eu falei, Alessandro, um dia, Deus vai te soltar, meu filho. Mas você tem que se firmar com Jesus quando você sair dessa cadeia. Você crê? Ele falou, eu creio. E aí Deus fez, né? Só que nesse mesmo período em que eu estava buscando por ele, antes disso, antes da conversão, antes de tudo, eu estava tentando engravidar. Vamos ao X daqui, né? Estava quase 5 anos tentando engravidar e a gravidez não acontecia de maneira alguma. Você já tinha o Danilo, né? Já tinha o Danilo e estava tentando mais um bebê e a gente estava sonhando, todo mundo sonhando junto, até que chegou um momento em que eu falei assim, quer saber? Eu não quero mais saber de bebê, eu vou me lançar na obra, vou fazer a obra, vou buscar o Senhor e não quero mais. E Deus, mais uma vez, usou a profeta, sua irmã, e ela pediu permissão para orar e para que Deus abrisse a madre. E o Yang permitiu que ela orasse. E ela orou. Ela orou no início de março, quando foi no dia 1º de abril, eu descobri que estava grávida. No dia da verdade. No dia da verdade. Eu descobri que estava grávida da Yane. Esse foi um dos milagres que Deus fez. Porque quando eu fui buscar os meus exames que eu fiz no início da gravidez, eu descobri que estava com... Nem o médico acreditou que eu estava grávida, porque eu tinha os 2 ovários micropolicísticos. E nem o médico acreditou que era gravidez, porque ele dizia assim, você não pode ter filho, você não pode engravidar. Seus ovários são micropolicísticos, você não está ovulando. Então Deus fez um milagre e você ficou grávida. Isso depois da sua conversão. E aí nós orando para Deus libertar o Alessandro da prisão. E aí o que aconteceu? Deus libertou Alessandro, só que ele não quis se firmar na presença do Senhor. E Deus falou com ele, falou... Antes de você falar o que aconteceu, eu vou dizer, a Sandra está vindo para essa live muito aberta, né? Muito, se ela chorar, vocês vão entender por quê. É porque é um testemunho que talvez ela nunca tenha contado completo para alguém, principalmente diante de uma câmera. Mas eu lembro que quando o Alessandro saiu da cadeia, ele foi para o nosso culto na igreja, mas ele ficava inquieto. Ele não queria ficar na igreja. E aí eu marquei uma reunião com ele, eu olhei nos olhos dele e eu falei, Alessandro, Deus me mostrou você morto no caixão. Foi dentro da sua casa, sentado no sofá, ainda lá em Jardim. E eu falei, Deus me mostrou você morto, sentado, deitado no caixão. E no mundo espiritual você já está morto. Mas Deus pode mudar esse decreto.
Se você se firmar com Jesus, Deus muda as leis, ele muda a história. Mas isso só depende de você. E ele ficou me olhando parado, assim, né? Aquele jeitinho dele. Ele ficou me olhando parado e não me deu um feedback positivo nem negativo. E aí, os dias se passaram. A Sandra sempre foi muito festeira, gente. Pensa numa pessoa festeira. Até Ó, hoje. ó, eu falo a palavra festa. Gente, essa mulher mora quantos quilômetros aqui de casa? Mais de 360 quilômetros. Ó, eu fiz aniversário mês retrasado, ela veio de lá aqui só para me dar um vidro de azeite, uns presentes aqui. Ela é festeira. A Sandra adora festa. A gente fala a palavra festa, ó, quer ver? Ó, qual é aquela aí, ó? Festa. Minha orelha está chegando. A minha mulher tá me fazendo sinal para deixar você contar. Mas a Sandra é festeira. E aí, o que acontece? Vamos falar da festa, né, Sandra? Vamos falar da festa. Estava eu completando 30 anos de idade, resolvi fazer um churrasco. E aí, meu irmão chegou pro churrasco, acendeu a churrasqueira e falou assim: irmã, eu vou em casa buscar a minha esposa. Eu falei assim: poxa, mas você não vai voltar. Ele: vou sim, eu vou só buscar ela e já volto. Ele estava de moto. E meu Eu irmão tava nunca mais lá. voltou. Você Nunca estava mais voltou, lá. né, Sandra? No momento em que eu cortei o primeiro pedaço de bolo, o telefone tocou. E a palavra que nós estávamos recebendo naquele momento era sobre perda. Dente. Perda de um dente. Eu tava pregando. De perder um dente. Porque meu filho tinha perdido o primeiro dente, se eu não me engano, e sangrou. Meu filho era pequenininho. Eu não sei por que eu preguei sobre isso. Eu falei, gente, muitas vezes um dente sai e sangra, mas sangra e dói para nascer outro no lugar. E quando eu falei isso, o telefone da Sandra tocou. E ela tinha cortado o primeiro pedaço de bolo. E aí eu vejo a Sandra no telefone e chorando, e chorando. E quando ela desliga o telefone, a terrível notícia. Qual foi, Sandra? Meu irmão estava morto. Tinha reagido a um assalto e não sobreviveu. Aí você pensa num desespero, numa dor, porque eu pensei, eu lutei tanto, eu fui tantas vezes naquele presídio, eu chorei, eu orei, eu busquei, e agora ele está morto. A minha sensação naquele momento foi de impotência, porque eu não podia fazer nada. Deus tinha decretado, tinha feito. Naquele dia... pode falar. Só que, assim, foi um desespero, mas não ao ponto de me tirar da presença do Senhor. Essa que é a questão. Por isso que eu quis que a Sandra falasse esse testemunho aqui. Eu também estou chorando aqui, parece não, mas é porque o óculos esconde, sabe? Eu estou todo arrepiado. Naquele dia, quando a Sandra olhou para mim, na casa dela, no churrasco, ela virou para mim e falou assim, pastor, por que Deus fez isso comigo? No dia do meu aniversário. Eu lembro disso, Sandra. Porque você sempre foi festeira. E eu pensei assim, que Deus é esse que faz uma coisa dessa no dia do aniversário de uma pessoa festeira? E aí eu pensei assim, talvez eu consiga sobreviver a isso, mas a Sandra não vai sobreviver. E aí tivemos o enterro do Alessandro, né? O enterro do Alessandro, a Sandra pediu oportunidade para cantar uma música. E ela falou, posso cantar uma música? E nós cantamos e a Sandra cantou essa música aqui, ó. Espírito Santo, ore por mim. Foi isso, Sandra? Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso.
Isso diante do caixão do irmão. Espírito Santo, use as palavras Filho, irmão, era o irmão. que eu necessito usar, mas não. Olha a oração que ela fez em música. Prestem atenção nisso. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Só mais um pouquinho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Só até aqui, gente. Eu quero que vocês saibam que a Sandra não está sozinha nesse momento. Ela mora em outra cidade, o pastor dela está aí com ela, está do lado, ela está acompanhada. Antes de nós fazermos essa live, eu conversei com ela, eu falei, você está preparada emocionalmente, vai dar conta do recado. Então, nós oramos, então está tudo sob controle. Mas aí, Sandra, você passou um tempo, né? E teve que conviver com a dor do luto. Não foi fácil para você. Mas o que me surpreendeu, gente, é que a Sandra, assim como uma árvore cortada junto ao ribeiro das águas, cujas raízes secaram, prestem atenção no testemunho, porque às vezes vocês estão escrevendo tanta coisa e não estão prestando atenção. Mas é o momento de vocês ouvirem. A Sandra, ela continuou indo para a igreja, cantando, celebrando, falando em línguas, marchando. E eu pensava, meu Deus, como o Senhor fez isso? E o Yang, o marido dela, firme. E aí nasceu a Iane, né? A Ianezinha nasceu. Coisa mais linda, gente. Ela parece uma chinesinha, daqui a pouco ela deve aparecer aí na live. Mas ela parece uma chinesinha. E eu brincava com ela, falava assim, japonesa da China, né? Só que os chineses e os japoneses não gostam muito uns dos outros, não. Aí ela falava assim, japonesa não, chinesa. E a Iane foi crescendo, e aí, nisso, a gente continuou na luta, né? De trazer o Danilo, que é o filho da Sandra, para a igreja. E aí, conta mais um pouquinho da sua história, Sandra. Quer contar uma coisa boa para poder... equilibrar. Vamos seguir. Foi aqui, ela tá com minha certeza. Olha, Iane, cadê a Iane? A japonesinha linda, gente. Linda. Maravilhosa. Japonesa da China, ela, gente. Eu estava completando 30 anos, né, quando isso aconteceu com o meu irmão, mas para honra e glória do nome do Senhor, nós passamos por mais essa provação e vencemos, né? A família inteira, porque todo mundo era envolvido, todo mundo sofreu com isso. E quando passaram, tivemos algumas lutas, meu filho estava ficando adolescente, nós mudamos de igreja, né, porque o apóstolo mudou para Teresópolis e... Nessa época eu me mudei de Jardim América aqui para Teresópolis, onde estou, e a Sandra foi para uma igreja apostólica no Rio de Janeiro, um pouquinho longe da casa dela, mas foi crescendo, continuaram crescendo, ela, o Yang e o Danilo adolescente. O Danilo adolescente. Quando o Danilo completou 17 anos, começou a minha luta. Danilo queria ir para festa, Danilo queria ficar na rua da tarde, Danilo queria balada, Danilo queria tudo que o mundo pode oferecer.
E eu tentando levar ele para a igreja. E eu ia atrás dele na rua, eu botava toque de recolher, eu seguia ele firme, e eu orava, e eu entregava a vida dele para Deus. Eu falava, Senhor, meu filho foi entregue ao Senhor, foi consagrado ao Senhor. E eu não admitia que o inimigo tentasse contra a vida dele. E no dia 31 de dezembro de 2000 tem 6 anos que ele faleceu. 2013 para 2014. Faltavam quantos dias para ele fazer 18 anos? Faltavam 5 meses. Faltavam 5 meses. Na virada do ano. E ele, quando a gente brigava, vou voltar um pouquinho, quando a gente brigava, ele falava assim para mim, quando eu fizer 18 anos, ninguém me segura, eu vou fazer o que eu quiser. E eu falava assim para ele, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você me deve obediência. Ele falava, eu vou sair a hora que eu quiser, vou voltar a hora que eu quiser. Eu falava, mas você não vai, você vai fazer o que eu mandar. E a gente foi para o culto de virada de ano na igreja, e o apóstolo falou assim, reúnam-se com a sua família, que nós vamos orar agora, e você vai decretar o que você quer para o próximo ano. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus Queria filhos. mandar um beijo para a Andressa, que está aí, acabou de entrar aí. Beijão para a Andressa, irmã da Sandra. E nós ajoelhamos ali na igreja, e eu orei ao Senhor e falei assim, Senhor, eu entreguei o meu filho para o Senhor quando ele nasceu. E eu não aceito perder o meu filho para o mundo. Eu não vou perder o Danilo para o mundo. Eu não vou perder ele para o mundo, assim como o meu irmão perdeu. Eu não aceito nenhuma investida do inimigo. Eu declaro nessa noite que meu filho é eu e nada vai acontecer toda a sua vontade. Isso foi no dia 31 de dezembro, para o dia 1º de janeiro de 2014. No dia 8 de fevereiro, eu estava dormindo, eu recebi um telefonema. O policial falou assim para mim, você precisa vir na delegacia. Eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou, é sobre o seu filho. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, você precisa vir aqui na delegacia. Eu falei assim, tá bom, eu vou. Aí ele falou assim, seu filho já chegou em casa? Eu falei, não. Ele, então vem para cá agora. Eu acionei alguns amigos para que eu não fosse sozinha. Chamei o meu marido que tinha saído e nós fomos até a delegacia. Quando eu cheguei lá, a pastora Marcele, já estava lá me aguardando. Pastora Marcele é minha irmã. E ela só fez assim. Eu entendi naquele momento que meu filho estava morto. Naquele momento tinha sido decretado o destino do meu filho. Tinha sido decretado o meu destino dali para frente. E ali estava sendo decretado como seria a minha vida e como seriam as minhas escolhas. Eu tive que fazer uma decisão naquele momento. Ou eu me prostrava diante daquela situação, ou eu levantava a cabeça e continuava seguindo. Não foi fácil, irmão, foi a dor mais insuportável que eu vou sentir na minha vida. Quando meu irmão morreu, eu achei que tinha sofrido o máximo que eu podia. Eu pensei assim, não, essa dor que eu estou sentindo é a maior dor do mundo, mas ninguém pode entender o que é a dor de uma mãe quando perde um filho. Só uma outra mãe que já perdeu um filho entende o que é isso. E eu falei assim, Senhor, por que o Senhor levou o meu filho? Em momento algum eu questionei a vontade do Senhor. Eu apenas pedi ao Senhor uma resposta. Eu falava, por que o Senhor me deu a oportunidade nem de clamar, eu pedi misericórdia? E Deus não me respondeu, irmãos. Deus não me respondeu. Eu passei 2 anos, nesse período, eu entrei em 2 depressões. Sozinha, porque a minha igreja não me apoiou. Isso é uma verdade que eu falo. Porque eu fui até ele e pedi socorro. Eu estava em casa, em depressão, e pedi culto, e pedi socorro. Eu falei, me ajuda, porque eu não estou aguentando.
eu não tenho forças. E a única resposta que eu recebi foi: você tem que vir para a igreja. E eu pensei assim: eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja, eles vão me ministrar, eles vão me ajudar. E eu não recebi nenhuma palavra. É por isso que eu digo, Sandra, hoje nós tivemos uma live de manhã com o apóstolo Coraiola, foi uma live muito rica de conteúdo, e ele falou a importância da pessoa estar na igreja. Mas eu, naquele momento, eu queria traduzir na minha linguagem, mas eu deixei o Coraiola falar na linguagem dele. Eu não digo isso, eu digo a importância de você estar debaixo de uma paternidade espiritual. Porque tem gente que está na igreja, mas não tem paternidade. E tem gente que nem está na igreja, mas parece que está em 1000 igrejas ao mesmo tempo. Porque tem um pai espiritual, tem alguém que está ali para te abraçar, para te direcionar. Porque a igreja não é feita de tijolos, ela é feita de pessoas, de corações. E eu entrei novamente em depressão, uma segunda vez. E naquele momento ali, a única coisa que eu sabia fazer era o que Deus tinha me dado, e era a minha essência de adoradora. Eu falei assim: eu vou adorar a Deus porque eu não tenho força nem para orar. Eu colocava um louvor na televisão, colocava no YouTube e assistia. E ali eu adorava a Deus, eu cantava, e eu conseguia sair daquele momento de prostração, sabe? Daquela coisa, daquele buraco que estava me levando, me sufocando. Era só a adoração que me tirava daquela tristeza. Era a adoração ao Senhor. Quando eu me colocava a adorar a Deus, parecia que aquela dor que estava no meu peito sumia, desaparecia. Tudo parecia que nada tinha acontecido, porque eu era envolvida pela presença de Deus. E Deus falou para mim claramente: filha, você tem um pai. Você tem um pai. Levanta a tua cabeça e continua, porque eu tenho te sustentado. Eu saí daquela depressão. Eu continuei firme na mesma igreja, debaixo da ordenança de Deus, porque eu falei: eu não vou sair enquanto Deus não me direcionar para onde eu tenho que ir. Eu fiquei debaixo da obediência de Deus. E passaram 2 anos, irmãos. E a gente passou por um período muito difícil, porque nós investimos numa empresa e não deu certo. Praticamente fomos à falência. Tivemos que sair de um condomínio maravilhoso onde nós morávamos, porque quando meu filho morreu, eu não consegui ficar na casa onde eu morava. E meu marido falou assim: vamos mudar, escolhe o lugar que eu vou colocar. Na verdade, quando vocês... eu vou falar daqui a pouco, porque eu vou precisar de uns 17 minutos para ministrar para você algo. Mas eu vou falar sobre os lugares que você morou. Mas só para vocês entenderem, quando nós conhecemos a Sandra, ela morava em Jardim América, do lado de Vigário Geral. E um pouquinho antes do Danilo morrer, eles conseguiram comprar uma casa num lugar chamado Vista Alegre, que era um lugar bonito, era chiquérrimo. Então eles estavam vivendo um momento de triunfo, compraram um carro, compraram uma casa, e nesse ínterim o Danilo morreu. E dali eles falaram: não dá para ficar aqui nessa situação. E aí vocês dali se mudaram para Pechincha, para o Pechincha, que foi num apartamento, num condomínio, ficaram um tempo lá também, e depois vocês se mudaram para aí, já onde você está agora. Ah, não, aí você foi para Guadalupe. Ir para Guadalupe, porque foi o período em que a gente quase que faliu. Ou a gente ia para lá, ou a gente ia. Legal. Então eu vou falar sobre isso. Vocês foram para Guadalupe, porque é onde morava seu pai e sua mãe, que eles têm uma casinha lá, um lugar simples, gente, um lugar bem humilde mesmo. E eles se arrumaram um cantinho lá, construíram um quartinho, jeitinho, ficaram um tempo em Guadalupe, e depois Deus criou uma situação e eles se mudaram para Maria da Fé. Onde eles estão agora, Maria da Fé. E aí começa a nossa história. Sandra, seu testemunho teria muito mais... Deixa eu só fechar uma... Quando eu estava morando em Guadalupe, eu não entendi por que Deus me levou de volta para Guadalupe. E eu falava assim: em tudo Deus tem um propósito. Tudo fala. Qual é o propósito dele comigo em Guadalupe? Mas Deus tem um propósito. E eu entendi quando ele me deu uma resposta.
eu estava sentada no portão um dia de tarde e eu vi um rapazinho passando com o mesmo nome do meu filho. E eu sabia para onde aquele menino estava indo e o que ele estava indo fazer. E eu olhei para ele e falei assim, poxa Deus, como não deve estar o coração dessa mãe, sabendo que esse menino está saindo de casa para se drogar, para ir para um lugar que ela não imagina onde ele está. E na mesma hora, a voz do Espírito Santo veio no meu ouvido e falou assim, hoje você entende por que Deus levou. Você não ia suportar passar por isso. Não ia. Não ia. Claro que não. Eu te livrei, por isso eu levei. E naquele momento ali, irmãos, toda tristeza, toda dor, todo questionamento que tinha no meu coração desapareceu. Desapareceu porque eu entendi que Deus fez o que era melhor para mim. Não o que eu queria, não o que eu achava que era melhor, mas o que Deus sabia que eu era capaz de suportar. E naquele momento ali, uma paz tão grande invadiu o meu coração e eu comecei a glorificar a Deus sentada no portão da minha casa, com as pessoas passando. Eu não me importei se tinha gente olhando, eu apenas glorifiquei e agradeci a Deus pelo livramento que Ele me deu. Às vezes é necessário a gente perder alguma coisa importante para nós, para que a gente avance. Amém. Isso, gente, se chama experiência com Deus. Experiência com Deus, gente, não é ganhar casa, ganhar carro. Experiência com Deus é passar pelo monte, pelo vale. É andar com Ele em todos os lugares e ainda assim andar com Ele. Sandra, eu tenho algumas palavras. Eu fiz um mapa. Deus mandou eu fazer um mapa para te entregar, um mapa profético. E Deus havia me falado que ia te dar um mapa profético quando eu marquei a live. Só que o mapa só veio hoje. Esse mapa, ele deve ser lido no dia da sua ordenação pastoral, porque você está sendo treinada para ser pastora, né? Quando vai ser a sua ordenação? Ele ainda não falou nada. Não falou não, né? Então daqui a pouco eu vou pegar esse pastor Rodrigo aí. Pastor Rodrigo, você está debaixo de uma autoridade apostólica, meu lindo. Rodrigo é um nome viking, mas Ricardo também é. Lindão, mas vamos lá. Vamos lá. Eu ganhei você para Jesus num bairro chamado Jardim América, não foi isso? Jardim América. A palavra América significa coisa grande. Tudo que eu vou falar aqui foi estudado e foi muito bem preparado. Eu vou te dar isso por escrito e você vai ter que guardar, porque isso é o mapa da sua história e do seu futuro. Você aceitou Jesus em Jardim América, porque América significa coisa grande e jardim é jardim. Você aceitou Jesus no jardim das coisas grandes, porque Deus naquele dia já estava chamando você e seu marido para coisas grandiosas. E ele já começou provando isso, porque foi ali que ele restaurou seu casamento. Foi ali naquele dia que ele restaurou seu casamento, que eu sei que ele restaurou. E foi ali que ele jogou uma bola de fogo dentro do Yang, porque eu lembro do Yang deitado no encontro com Deus, dizendo, algo quente entrou dentro de mim e está queimando. Você sabe o que significa Yang, Sandra? Grande mar. Grande mar no mandarim. Mas também é tudo aquilo que é luz, calor e vida. Aleluia. Por isso que o Yang é tão iluminado. Você nunca viu o Yang mal-humorado, você nunca viu o Yang nervoso, você nunca viu o Yang falando alguma coisa ruim. O Yang é um anjo humano, porque Yang tem o símbolo do Yin e o do Yang, o branco e o preto. Nada contra as cores, é só na simbologia. O branco ele aponta para o bem nessa simbologia oriental. E Yang é o branco, é a luz, tudo que está conectado à luz. Então, em Jardim América, Deus diz, eu te chamo para grandes coisas, porque Jardim das grandes coisas. Logo depois de Jardim América, as coisas grandes começaram de fato a acontecer e você se mudou para Vista Alegre.
Não foi isso? A palavra Vista Alegre antes de ser bairro, ele foi uma cidade. Veio antes de ser bairro no Rio de Janeiro, houve uma cidade no Rio Grande do Sul, que essa cidade foi colonizada por italianos em 1910. E esses italianos, eles eram conhecidos porque eles eram criadores de ovelhas e criadores de gado. Deus te tira do lugar do jardim das coisas grandes e te leva para o jardim, para o lugar dos criadores de ovelhas. Ele estava levando você de um lugar das coisas grandes para Vista Alegre, onde seu filho morreu, porque foi assim que Deus fez. Para criar uma multidão de ovelhas, ele deu o seu único filho. Então, Vista Alegre significa criadores de ovelhas, porque de vocês, milhões serão gerados. E Deus sempre vai tirar uma costela para dar vida. Deus sempre vai tirar algo de nós para dar algo grande, porque é assim que funciona o céu. Então, Vista Alegre, ele é lugar de criação de gado, é lugar de criação de ovelha. Depois de Vista Alegre, vocês saíram e foram para Pechincha. Você sabe o que significa Pechincha, Sandra? Na linguagem do carioca, Pechincha significa pedir desconto. Mas se você procurar em qualquer dicionário, Pechincha significa lucrar inesperadamente sem merecer. Olha, é um lugar de você ganhar sem merecer. E foi de fato um tempo em que eu lembro que eu fui na casa de vocês moravam num apartamento lindíssimo, num condomínio lindíssimo, um lugar alto. Eu lembro até que nós encontramos um pregador famoso, o Otônio de Paula, né, no quintal, lá batendo, estava voltando de uma pregação. Então, era um lugar sem merecimento, mais que vocês lucraram. E o diabo ele tentou confundir, trazendo vocês para a falência, mas é porque Deus tinha um propósito. E qual era o propósito? Deus queria que de Pechincha vocês voltassem para Guadalupe. Agora, você sabe o que significa Guadalupe? Não tem nem ideia. Guadalupe significa... é uma palavra que vem do espanhol e agora sim vem o Rio. Guadalupe significa o Rio do Lobo. Guadalupe significa Rio do Lobo. Ele vem de uma palavra espanhola, mas que antes do espanhol veio de culturas indígenas e xamanistas. O lobo, para os índios e para os indígenas, fala de criatividade, de novas ideias. Por isso que ontem eu tive reunião com duas pessoas importantíssimas. Eu fiquei durante 3 horas conversando com duas pessoas importantes. Uma delas é o vereador da minha cidade, que se chama Maurício Lopes, e do outro lado, sentado na mesa comigo, estava um cantor chamado Sérgio Lopes. E eu falei para os dois, ambos têm uma unção de lobo, porque Lopes significa lobo. E não é à toa que Sérgio Lopes é conhecido mundialmente como o poeta, porque lobo é lugar de criatividade, lugar de novas ideias. Deus levou você para o Rio do Lobo, o lugar de novas ideias. Mas o lobo não é apenas aquele que tem criatividade, aquele que tem mentalidade, aquele que tem visão aberta. O lobo, na cultura indígena, ele é um explorador de rotas. Ele sai da sua casa, ele encontra caminhos que nenhum outro animal consegue encontrar, ele volta para sua casa e ele diz o caminho para a população. Então os índios, eles usam o lobo para quê? Para desbravar, porque eles soltam o lobo. Quando o lobo volta, eles vão olhando pelas pegadas do lobo, eles falam, tem caminho por aqui. Então o lobo, ele é um desbravador. Ele mostra o caminho para aqueles que não conhecem o caminho. Isso fala sobre apostolado. Isso fala sobre profético e apostólico, porque o profético trabalha na criatividade e o apostólico no destravar de caminhos. O lobo volta para a tribo. Por isso que você teve que voltar para a casa do seu pai. Porque, voltando, você mostrou para eles, é possível viver após a perda. É possível viver após a derrota. E graças a esses códigos, a Andressa está aí, ó, de pé. Graças à sua irmã, graças a esses códigos, a sua mãe está de pé até hoje, glorificando o nome do Senhor. Porque você voltou para casa e você como uma loba. A loba também fala de maturidade. Porque eu não sei quantos anos você tem. Você está com quantos anos agora? Vou fazer 40. Você vai fazer 40, né? E você sabe o que significa a idade do 40, né?
É a idade da loba, é a idade que a mulher se encontra e que ela sabe qual é o caminho dela e para onde ela deve ir. Porque 40 é um número profético, 40 significa você venceu e agora você pode avançar. Jesus passou 40 dias no deserto e depois disso ele pôde avançar. Moisés passou 40 anos e depois disso ele pôde avançar. Elias passou 40 dias e depois disso ele pode avançar. O 40 diz, acabou o tempo da dor e começa agora o tempo de conquistar aquilo que você pagou alto preço para conquistar. Tem mais. Você saiu então de Jardim América, foi para Vista Alegre, de Vista Alegre você foi para o Pechincha, do Pechincha você foi para Guadalupe, o lugar do Rio do Lobo. Rio tem que fluir, mas eu podia ficar falando do Rio aqui a noite toda, mas eu preciso agora chegar no principal. Você hoje está na cidade chamada... Maria da Fé. Maria da Fé é onde? Minas Gerais. Não é isso? Gente, vou falar um pouquinho para vocês sobre Maria da Fé. Isso despertou na minha mente no dia do meu aniversário, quando Sandra trouxe esse azeite aqui para mim. Esse azeite ela trouxe aqui, ó, Dona Maria da Fé. Quando ela me contou a história desse azeite, eu peguei fogo por dentro. E ela tem um aí na tua mão, desses, deixa eu ver. Parecido ou igual? Idêntico, né? Ó o mistério, gente, que coisa linda. Maria da Fé. Então vamos falar um pouquinho sobre Maria da Fé. Você sabe de onde vem a palavra Maria, Sandra? Não. Então você vai saber agora. A palavra Maria vem da mesma palavra Miriam. Uhum. É uma palavra hebraica. Miriam é aquela que após atravessar o mar e ser liberta do Egito, ela dançou e cantou com tamborins diante do povo. Miriam era uma adoradora. Maria é uma adoradora. Ela é aquela que canta e dança com tamborins. É por isso que você, toda vez que está no vale, toda vez que está na dor, a sua arma de guerra é a adoração. É por isso que eu proíbo qualquer pastor do universo de te proibir de cantar no altar. Porque se existe uma adoração legítima e se existe uma adoração profética, é a adoração que sai da sua boca. Uma adoração que vem selada por aquela que passou pelo mar, aquela que passou pelo rio e chegou do outro lado. Entenda que mistério. Do Rio Jordão, após o Mar Vermelho, chegou Miriam, dançando com tamborins. E após Guadalupe, você chega em Maria da Fé, em Santa Fé. Miriam, Maria da Fé. Por quê? Fé é o que nunca faltou em você. Porque até mesmo na dor, você sempre entendeu, Deus sabe o que está fazendo. Isso é fé. Porque você ora em línguas. E Judas, versículo 20, fala sobre isso. Edificando-se na santíssima fé, orando em todo tempo no Espírito. Essa fé é a fé que faz qualquer pessoa ficar de pé, independente de uma dor que só você consegue explicar, porque eu não perdi filho, eu não consigo explicar. Você hoje mora em Maria da Fé, uma cidade profética nesse momento na sua vida, porque é uma cidade que fala de adoração, é uma cidade que fala de fé. Agora, uma coisa que vocês não sabem sobre Maria da Fé, gente, e faltam 4 minutos para terminar a live, que Deus me deu graça agora, e que o anjo segure o ponteiro. Foi em Maria da Fé, na cidade que a Sandra está morando hoje, que a primeira prensa de azeite do Brasil aconteceu. O primeiro azeite do Brasil. Sabe por que Deus te levou até aí? Para dizer que Ele está te dando o azeite mais puro e mais legítimo e mais original dessa nação. Você foi buscar a unção na fonte da unção. Você foi buscar azeite no lugar onde o azeite é gerado. E te digo mais, sabe quando foi essa prensa? O primeiro azeite que saiu em Maria da Fé, que foi em março de 2008, foi no dia que você estava namorando o seu marido. E você ficou grávida da Iane. Porque foi em abril que você descobriu que a Iane que você estava grávida dela. Enquanto eles estavam fazendo o azeite, o primeiro azeite do Brasil em Maria da Fé, o azeite legítimo do Brasil, você estava fazendo essa japonesinha da China linda aí, porque ela é azeite. O nome da Iane no mundo espiritual é azeite legítimo brasileiro. Não é da China e nem do Japão. É brasileiro. Te digo mais.
Você foi para Maria da Fé, o lugar do azeite, porque o azeite para sair, para surgir, ele tem que ser prensado, a azeitona tem que ser amassada ao extremo. E você é uma azeitona. Porque Deus para extrair essa unção de você que vai explodir pelo mundo, ele teve que esmagar e amassar você. Você está de pé ainda? Está vivo ainda? Faltam 3 minutos. Tomara que a Sandra consiga voltar para eu terminar de entregar o código. Senão a gente vai voltar com outra live. Tá ouvindo ainda? Amém? Ok? Então Deus te amassou, Deus te prensou como azeite. Ele tirou teu irmão de uma forma terrível no dia do teu aniversário, tirou o seu primogênito, faltando poucos dias para ele fazer 18 anos, mas você aceitou passar pela prensa, porque aceitar a prensa é aceitar o chamado, e aceitar o chamado é amar ao Rei acima de tudo. Então, nesse dia, faltando 1 minuto para acabar essa live, o que Deus te dá é uma unção legítima de produzir um azeite novo para o Brasil. Deus te dá, no seu ventre espiritual vai fluir uma unção de azeite. As pessoas fluem rios de água viva, mas você vai fluir rios de azeite. Uma unção inédita e legítima, porque você foi buscar em Maria da Fé um azeite legítimo, um azeite produzido no Brasil. E eu ainda tenho 1 minuto, eu quero falar rápido aqui. Todo ano nessa cidade tem uma festa chamada Festa do Azeite Novo. Eles fazem a Festa do Azeite Novo porque eles têm um entendimento profético sem saber que o azeite não pode ficar velho e a unção não pode envelhecer. Isso também tem significado. Deus vai renovar a cada dia, a cada semana, a cada mês e a cada ano a unção sobre a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida, eu abençoo a Yane, eu abençoo o Yang e eu abençoo o seu pastor Rodrigo. Rodrigo é o nome viking, significa Rodrik, ou aquele que é conhecido pela sua glória, e a glória fala de unção dobrada. Eu vou ter que encerrar, vou salvar a live, vocês todos voltam que eu quero falar mais um pouco. Amém.